Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 30 de junho, segunda-feira, último dia do mês, que, graças a Deus, chegamos até aqui. Estamos lendo hoje, amados, Gálatas 1:24. E louvavam a Deus por minha causa. Quem escreve aqui é o apóstolo Paulo. E isso que ele está, isso que ele escreveu aqui tem a ver, o contexto é bem claro, e a gente logo entende no versículo anterior, que diz a respeito, nos versículos anteriores, o, a palavra, o, o escrito do apóstolo Paulo na carta descreve para onde ele foi, né? Que foi para a Síria, para a Cilícia e tal. E aí ele informa. E até então, apesar de ele já estar trabalhando para o Senhor, como como sempre trabalhou, né, no Evangelho, as igrejas da Judeia, as igrejas de Cristo na Judeia, não conheciam Paulo pessoalmente, é o que está escrito aqui. Até então, não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judeia. O que eles sabiam a respeito do apóstolo Paulo? Eles apenas haviam ouvido a notícia, né? Aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. Então, essa era uma boa notícia. O perseguidor passou a ser proclamador do evangelho. E mais adiante, o perseguidor também passou a ser perseguido. Então, o que a gente vê na vida do apóstolo Paulo? A transformação feita pelo evangelho, né? E de como o Senhor Jesus o alcançou no caminho para Damasco, como ele ouviu o Senhor e como começou esse processo de salvação na vida do apóstolo Paulo. E ele muito bem explica na carta aos Romanos os passos, né? Os elos do que hoje a gente chama de soteriologia ou doutrina da salvação. Então, o apóstolo Paulo não só doutrinou a igreja acerca da salvação, mas ele também experimentou estes passos. E o que acontece aqui, o que é notório, em primeiro lugar, é a conversão, porque ele era alguém completamente contrário a, entre aspas, a seita, né, de Jesus. E essas pessoas do caminho, como eles chamavam, né? Ele ia contra e autorizou o martírio de alguns, né? É, é, Autorizou e presenciou e tudo mais, e mandou prender muita gente. Então, o apóstolo Paulo tinha um zelo enorme, farisaico, tinha convicções profundas neste farisaísmo e extremamente zeloso. No entanto, Cristo o encontrou e agora, ao invés de estar no lugar de perseguir, agora proclama o mesmo evangelho que ele perseguia. Esta é a grande obra. E a igreja da Judeia não sabia disso, né? E quando souberam, e essa notícia aqui está entre aspas, porque acredito que foi o que foi multiplicado, né, de boca em boca, quando a notícia chega é motivo de alegria, né? E o que diz o nosso verso aqui? E louvavam a Deus por minha causa. O que eles viram em Paulo? A conversão, e viram agora que ele está dando fruto para a glória de Deus. Alguém que, entre aspas, procurava destruir a obra de Deus, agora dá fruto no Evangelho. E eles louvavam a Deus, porque, em última instância, o louvor será sempre o de Deus, ou para Deus. E não importa o que façamos, né? A glória sempre será de Jesus. E triste ele ou ela que tentar puxar a glória para si, o que ele vai conseguir é simplesmente perder o seu galardão, né?
e entra num processo de orgulho, de achar que é independente, achar que é suficiente em si mesmo, e isso é perigoso, porque se você der, você, meu irmão, minha irmã, se você der uma ajuda financeira a alguém, de esmola, até algum outro tipo de ajuda, o louvor será de Deus, porque quem receber a sua ajuda, quem for socorrido, vai dizer graças a Deus, vai te agradecer. Mas a primeira coisa que as pessoas falam é graças a Deus. Então, o louvor para a sua caridade é glória a Deus. E quando a gente trabalha no Evangelho, dentro e fora da igreja, eu preciso sempre lembrar disso, porque a nossa pregação não pode exemplificar as suas práticas apenas nas lidas igrejeiras, né? Das coisas que acontecem dentro da igreja. Não, na vida, na existência. Tudo que fizermos vai redundar, né? Vai mostrar a misericórdia do Senhor. Nós somos apenas veículos, né? Apenas instrumentos, vasos na mão do Senhor. Que Deus te abençoe a compreender isso. E como é que a gente faz? A gente se antecipa, a gente vai fazendo, dizendo que depende de Jesus. Quando concluir, a gente já diz glória a Jesus, não espere ninguém reconhecer, não espere aplausos nem elogios, mas dê glória a Jesus, porque tudo é por Ele e para Ele, né? E por meio dele. Tudo, tudo, da criação até as nossas obras no Evangelho. E aqui a Igreja da Judeia está percebendo o que Deus fez e está louvando a Deus. Não está dizendo como Ele é incrível, como Ele é capaz de dar uma virada, né? Como Ele virou 180 graus, como Ele é inteligente, como Ele é suficiente. Não, deram glória a Deus porque perceberam que a obra feita na vida do apóstolo Paulo era uma obra de Deus. E isso que tem que ser visto, né? Eu lembro aqui a igreja de Antioquia, que estava fazendo uma obra tremenda de evangelização e muita gente estava se convertendo, inclusive muitos gentios. E aí as notícias chegaram, só a mão do Senhor está abençoando lá. E a igreja em Jerusalém enviou Barnabé para ver o que estava acontecendo lá em Antioquia. E o testemunho do Barnabé é isso, ele viu a graça de Deus em Antioquia. Mas foi alguma coisa física que ele viu? Não. O que ele viu é o que se mostra, é o fenômeno. Ele viu pessoas provavelmente cheias do Espírito Santo, pessoas dando o fruto do Espírito Santo, pessoas dando testemunho de transformação. Então, o que que Barnabé viu? Ele apenas reconheceu a obra de Deus. A gente estuda Antioquia, uma igreja missionária e tudo mais, mas o que está acontecendo ali? É a graça de Deus, né? A mão do Senhor, a graça de Deus sendo operada. Então, o que é ver a graça de Deus? É ver os resultados. O que é que essa igreja da Judeia, de forma tardia em relação a outros lugares, reconheceu na vida do apóstolo Paulo? Viu a graça de Deus. Como é que nós hoje manifestamos a graça de Deus? É quando as pessoas olham para nós e reconhecem a obra de Deus na nossa vida, né? E para alguns é bem pontual, né? Esse aí era praticante disso ou daquilo, mas agora é crente. Então, manifestou, né? Agora fazia, andava errado desta e dessa maneira, ou era distante desta intensidade, e era contrário desta e desta forma, mas agora serve ao Senhor, né? Mas agora anda com os crentes, a vida dele é igreja. Eu só vejo ele passar por aqui, às vezes até de terno, né? Isso, obviamente, que eu estou falando, né? Da Assembleia de Deus, da congregação cristã, porque
a gente ainda conserva esse costume. Que no verão não é um costume assim tão legal, né? Ah, mas é isso que as pessoas estão vendo. Está vendo uma mudança, né? E o que eu vim falar hoje é se as pessoas estão conseguindo ver o nosso testemunho, né? Reconhecer a obra de Deus na nossa vida. E se principalmente aquilo que estamos fazendo, nós próprios estamos reconhecendo como o favor de Deus na nossa vida. O mesmo apóstolo Paulo, em outra ocasião, ele disse que ele não tinha capacidade sequer de pensar coisa alguma se não fosse na esfera, no mergulho da graça de Deus. Ele disse, porque a nossa capacidade vem de Deus. Não tenho capacidade de pensar coisa alguma. Pensar, né? Elaboração. Não é à toa que ele também escreveu que é de Deus o querer e o efetuar, né? Então, tudo é de Deus, tudo é a graça de Deus na nossa vida. E o que importa? Importa que ela seja manifestada. Importa é que alguém, ainda que seja de forma tardia, como foi na Judeia, nas igrejas de Cristo na Judeia em relação à conversão do apóstolo Paulo. Ainda que seja de forma tardia, as pessoas precisam reconhecer e precisam louvar a Deus por nossa vida. Tomara que não seja só um reconhecimento da nossa conversão, mas que sejam louvores pela nossa simpatia, né? Pela nossa ação social, pela nossa mão estendida, pelo nosso abraço acolhedor, pela nossa distinção em não julgar, em não condenar, que seja pelas visitas, em termos bem práticos agora, pelas visitas, pelo o abraço no dia do luto, né? Enfim, enormes possibilidades que são as obras que Deus fez para que andássemos nelas. Deus te abençoe. Vamos orar. Eterno Pai, obrigado por tua graça em nossa vida. Permita, Senhor, que a tua graça seja vista em nossas vidas. Que o testemunho de Cristo, o fruto do Espírito em nós, seja manifesto, de fato e em verdade. Que o nome do Senhor seja louvado e que o Senhor receba muitos louvores por causa do nosso testemunho e também por causa das nossas obras. É o que eu peço para todos nós, no nome de Jesus. Amém.